Bendita rádio. Bendita Bendita segunda rádio. menos Segunda ordinária. menos ordinária. Bendita Bendita rádio. segunda menos Segunda menos ordinária. ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a que não Bendita provei. Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Olá, benditas, benditos, bendictes. Estamos aqui numa gravação completamente maravilhosa com uma pessoa muito especial, que é a Isaura Botelho. Bom, a Isaura, todos vocês conhecem, mas vou fazer uma breve apresentação. Ela tem um currículo imenso e quem quiser saber mais detalhes, o link do currículo estará em todas as nossas redes. A Isaura Botelho é graduada em Literaturas Vernáculas. Eu achei tão luxo isso, tão chique. Com mestrado em Comunicação e doutorado em Ação Cultural. A Isaura já atuou em instituições como Funarte, Memorial da América Latina, além de ter coordenado o setor de pesquisas e planejamento da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Hoje, seu trabalho é voltado, sobretudo, para fazer consultoria nas áreas de formação de gestores e de pesquisa cultural. Só vou contar aqui para a Isaura ter um papel super importante, acho que ela nem sabe disso, estava contando no começo quando eu cheguei. A Isaura é uma das mentoras do curso de formação de gestores culturais do SESC, do Centro de Formação e Pesquisa do SESC. E eu, a Lu e a Carol, como a gente já contou no começo do programa, na primeira temporada, nos conhecemos, tivemos o privilégio de nos conhecer nesse curso. E foi desse curso que a Isaura é a mentora principal, que nasceu a ideia de criar a Bendita Rádio. É uma nossa inspiradora, né, a Isaura? Então é sempre bom vê-la e revê-la, porque ela... Responsa! Ela nos inspira sempre como profissional, como mulher, como pessoa, como... Isaura, a gente pensou em começar assim de uma maneira muito prosaica. O que você não quiser responder, você não responde. Tá. Em que cidade, época, ou se quiser dar a data, ou mais ou menos em que época você nasceu? Meu nascimento tem uma história. Meus pais moravam no México, estavam estudando lá, e minha mãe retornou, ela estava com 8 meses de gravidez, e meu pai fazia questão de que eu nascesse na cidade natal dele, que é Paracatu, em Minas Gerais, no noroeste de Minas. Quem vai para Brasília pela estrada, pela rodovia, é a última cidade de Minas. E eu digo que isso já era uma amostra da minha disciplina, porque minha mãe viajou na enfermaria do navio, o capitão nervosíssimo de que eu nascesse lá, e, enfim, fretar avião, enfim. O fato é que eu nasci em Paracatu 4 dias depois de ter chegado lá, no dia 9 de julho de 1950. Mas é uma cidade que eu tenho como locus afetivo e simbólico muito grande, mas nunca vivi lá, né? Passava férias com avó, tios, né? Mas meu pai dizia que ele era paracatuense e cidadão do mundo. E num dos meus bordados eu relato que eu acho que eu levei esse projeto à frente e espero estar sendo bem-sucedida. Então, eu, na verdade, eu não me sinto muito mineira quando eu estou em Minas, ou quando falo com família, mas, no geral, eu brinco que eu sou como os intocáveis, eu sou federal. E, no momento, eu estou achando melhor ser global, porque ser só federal aqui, a coisa não está muito interessante. Mas aí fui criada em Belo Horizonte até os 12 anos. E depois, Quem morava na sua casa? Meu pai, minha mãe e eu. Meu pai era professor de filosofia, mamãe professora de música. E num determinado momento, em 63, início de 63, eles resolveram ir para Brasília, né? Nesse período, minha mãe foi fazer um curso de 1 ano na Alemanha, na metodologia Orff,
Eu fiquei com meu pai em Brasília. Quando ela retornou, ela foi para a UNB, na época que o departamento de música era dirigido pelo Cláudio Santoro. E passei, então, minha adolescência em Brasília. E que interessante isso, Isaura. Você chegou. Então, você, na sua adolescência, você estava em Brasília e na coisa do golpe militar. Foi, na verdade, eu tinha 13 anos ainda. Então, vocês Ainda não chegaram um pouquinho Sim, antes. Como que isso era discutido na sua casa? Como é que Olha, vocês minha viveram família isso? era toda uma família de PSD, né? E tinha a turma que se achava muito de esquerda. Mais tarde fui ver que não eram. Mas, enfim, eu tinha uma pegada muito de esquerda contra o golpe, né? Quando eu tinha 16 anos, meu pai, que era muito iconoclasta, apoiou uma decisão. Ele queria que eu estudasse música, que essa coisa de escola era irrelevante, para desespero da minha mãe, né? Então ele apoiou que eu, no ensino médio, o que é hoje o ensino médio, né, que eu deixasse a escola e fosse fazer matérias livres na Universidade de Brasília. Estudei música, cello, fui aluna de Rogério Duprat, do Cozella, né, que eram amigos da família, inclusive. Aliás, eu devo ao Rogério não só coisas importantes que vieram depois, mas o fato de meu pai aceder a que se comprasse um disco dos Beatles. Né? Rogério, já na época, ficou fascinado com o som deles e esse é uma das primeiras dívidas que eu tenho com ele. Depois eu tenho outras. Mas nesse período é na universidade que eu conheço o meu primeiro marido, que é o Onestino Monteiro Guimarães, que é o pai da minha primeira filha, que amanhã faz 48 anos. Nossa! E, enfim, o Gui o apelido dele era Gui, porque o nome era uma controvérsia familiar. O pai fez questão de pôr o nome de um tio literato, dessas coisas secundárias para nós. Mas a minha sogra ficou chocada, cedeu, mas falou: nunca vou chamá-lo de Onestino. Tanto que vou chamá-lo de Guimarães, daí o apelido Gui. Então Não de muita Guilherme, gente de acha Guimarães. que é um nome frio ou algo assim. Não, Gui era um apelido Da mãe. da mãe e de família. Todo mundo o conhece como Gui. Só depois, né, que os fatos trouxeram ele para a imprensa que ele vira Onestino. Mas para nós é Gui, para a Juliana é Papai Gui. Então nos casamos porque naquela época, quer dizer, ficou claro que ele não poderia ficar em Brasília, né? Brasília muito fácil em termos da repressão. Já tinha sido preso 2 vezes, mas numa época em que prisão era um luxo, entendeu? Tinha bolão de futebol, tinha... O sistema sabe, carcerário era completamente era outra diferente. coisa. E que também outra se prendia coisa. por Foi muito antes, menos, né? Mas, não, Foi antes até. não, foi muito antes do período de barra pesada mesmo da repressão. Então, a decisão também de casar foi porque eu disse que eu iria segui-lo nessa saída de Brasília. E do ponto de vista mesmo, né, do aparato, procurava-se ter uma situação. Primeiro que não era comum, como é hoje, você ir morar com namorado. E segundo é que era importante ter uma situação legalizada para que não fosse pretexto de perseguições outras, né? Então, eu casei aos 18 anos, 9 de agosto de 68, e em 13 de dezembro, no AI-5, o Gui sai de Brasília e é quando a gente sai e entra para a clandestinidade, né? Viemos para São Paulo.
Bem, a conversa foi para esse rumo, né? Enfim, Aí mas aí chegou aqui em São Paulo, vocês tinham planos do que iam fazer? Vocês foram, não, veio aí já seguir- era dentro da militância, isso eu não mencionei. O Gui era um militante de Ação Popular, que naquele momento já era a PML, Ação Popular Marxista-Leninista, né? Eu, na verdade, eu sempre fui você vê, é um rigor enorme, mas era a que eles chamavam de simpatizante, mas que fazia uma militância normal, vivia na clandestinidade e tudo mais. Mas esse nome simpatizante era porque... Era um nome técnico. Isso te Porque protegia? você era mulher? Não. Ou tinham homens não, simpatizantes? Homens também, Tá. pessoas mais velhas. Isso de alguma tipo Era de aquela forma... pessoa que não era um militante em tempo integral, entendeu? Tá, entendi. Que Isso tinha de alguma- muitas militantes mulheres. De alguma forma te protegia e protegia eles também, esse título de simpatizante. Não, Não, isso Nem era isso. uma questão interna da era uma hierarquia. hierarquia. Porque pro regime você era vista como Sim, militante, não, ponto, e acabou. isso, Tá, é. tá. Então, aqui nós vivemos na clandestinidade. Juliana nasceu em 70, Era São Paulo capital mesmo. São Paulo capital. Porque qual era o raciocínio? Você numa grande cidade, você Consegue é se... um grãozinho Tá. de areia, né? Mesmo que houvesse muitas blitz, a vida era complicada, era muito complicada. Mas Mas aí você estava estudando aqui? Não, você eu tava estava na clandestinidade. na clandestinidade mesmo. Né? Literalmente. Literalmente. Não é que você estava no movimento estudantil. Não. E aí... Eu nunca, inclusive, nunca militei no Incrível. movimento estudantil. Eu saí de Inédito Brasília. eu achei que Eu era do fiz- movimento estudantil. Não, o Gui, sim, sempre foi movimento estudantil. E antes de sair de Brasília, eu fiz algumas provas do que era chamado então Madureza, que é o supletivo, e ficaram faltando umas 2 ou 3 que eu vinha fazer mais tarde aqui em São Paulo. Na verdade, eu tinha atribuições. A história é complexa, gente. Eu vou dar claro, uma claro. sinopse, né? Um momento muito forte, que era o chamado momento da integração na produção. Rosana deve conhecer isso. Que era, na verdade, você pegar os quadros, que era tudo pequena burguesia, em sua grande maioria, né? Para ir trabalhar em fábrica, etc. Tentou-se isso comigo, viu-se que não ia dar muito certo. Eu confesso a vocês que eu achava tudo aquilo muito louco, né? Porque eu não me via dessa maneira. Mas essa era a maneira que se tinha naquele momento. Depois tentamos uma inserção no movimento bancário. Viu-se que também não era o caso. Você era muito teria que nova, trabalhar né? em banco. Você tinha 20 Todos anos. nós éramos muito novos, Luane. Todos nós. Quando nós nos casamos, o Gui tinha 21, eu tinha 18. Ele desapareceu com 27 anos. Então, hoje, todos muito crianças, né? Mas eu fiz muito trabalho com mães, trabalho do Socorro Vermelho, que era se preparar para eventualidades futuras, mesmo que remédios e essas coisas tenham vencimento. Mas, enfim, tinham tarefas paralelas que não significavam atuar num movimento específico. Quando, até eu engravidar, a gente morava assim 2 dias na casa de um, 3 dias na casa de outro. E, em geral, os jovens não tinham casa, eles moravam com os pais. Então eram sempre situações de muito constrangimento, de receber em casa um casal. Nessa época, Rogério Duprá foi absolutamente fantástico, porque aí já era um amigo da família, mas você não Ele morava podia aqui em São ficar. Paulo? Morava. Rogério é de São Paulo. né? É de São Paulo. Não, eu ia perguntar Vamos como explorar? a história da cultura entrou na sua vida, Não, assim. peraí, eu venho de um... Não, eu tenho uma cultura formação como em política. música. Sim, mas isso vai ser lá na frente, Luane.
Vai ser quando tudo isso, quando em 72 a gente viu que não era o caso de continuar casado. Juliana ficou 10 meses com minha sogra em Brasília e eu decidi ir para o Rio fazer vestibular. Ir para o Rio por quê? Porque o Gui ia estar em São Paulo, nós decidimos que o ideal era que eu morasse numa cidade diferente. Qual era o grande medo na época? Era pegarem a criança para torturar e pegar o pai. Né? Então, Mas vocês chegaram a ter uma casa aqui, não? chegamos, a gente morava em Vila Madalena. Graças a um casal que a gente chama de tios, foram inclusive homenageados agora ali no Museu da Resistência, Sim. porque muita gente conhecia. Eles eram tios de uma simpatizante de AP, e que nos recebeu por uma semana lá, e ela falou: meus tios, que não tinham filhos, recebem vocês por mais uma semana. Essa uma semana virou 4 meses, eles viraram os nossos pais, eles que alugaram uma casinha em Vila Madá para nós, e os tios são os padrinhos da Juliana, inclusive, foram absolutamente básicos como suporte para a nossa vida aqui. Quando você teve a Juliana, vocês já estavam nessa casa, não? Foi exatamente no momento do nascimento dela que viu-se que a gente precisava ter um pouso fixo. E aí é que... Vocês foram morar na Vila Madalena? Foram morar na Vila Madá. Na época era Sumarezinho, na verdade é mais para cá, assim, mas hoje é bem Vila Madá, ali do lado do Beco do Batman. Depois, quanto tempo tinha a Juliana? Quando- 4 meses? Não, a Juliana já era maiorzinha. A Juju já tinha... Ela nasceu em 70, ela estava com 1 ano e meio. Aí eu completei as minhas matérias de supletivo em Araraquara, fui só para fazer os exames, era matemática, mais 2 matérias, que não me lembro quais eram. E aí fui para o Rio fazer vestibular. E aí você falando, por que literatura? Porque eu tinha parado de estudar já há 4 anos e pensei, qual é a área que eu posso arriscar um vestibular sem ter preparo a priori? Era literatura, por isso que eu fiz literatura. Era mais fácil de passar, é isso? Não? Não, eu tinha Diz- todo o você diz preparo. tá. Ela já estava mais, já era, Minha ela Mas tava vida mais à você foi vontade. ler, FRJ? O Onde você FRJ. E você cursou os 4 anos? Cursei, E como é que cursei. foi esse período? Como é que era uma faculdade de letras vernáculas? Não, na verdade, o vernáculo é o português, É o português literaturas mesmo. de língua portuguesa. É português, literaturas. Maravilhoso. É isso. E você adorou o curso? Sim, gostei, mas não adorei, não. Eu tô E olhando como com os é? olhos de agora. E como era pra você, assim, essa coisa, né? Você falou que a Juliana estava em Brasília há um Sim, tempo. aí logo que eu chego no Rio, reencontro um ex-companheiro nosso, tinha saído da organização, mas continuava militando, e juntamos nossas escovas de dente. Então, eu tinha que é o pai da Janaína, minha segunda Tá. filha. Tendo uma casa, aí fui buscar a Juliana. Aí a Juliana veio, tanto que ela o chama de pai, Entendi. né? Mas nesse período, ainda inicial, era o Gusto que levava ela para ver, marcava-se pontos, né, com o Gui, em praça. Pra ver o pai. Então, quer dizer, continuou tendo um contato estreito, a gente ajudava financeiramente, coisas do gênero. Mas aí é o período... Você trabalhava Mas nesse fora? período, não, ainda não. Nesse período eu chamo de um período de semi-clandestinidade. É um período que eu ganho um apelido que é o apelido que meus amigos do Rio, dessa época, todos me chamam de Isa.
que era para não identificar. Isaura é um nome diferente, mais raro. Então, amigos, mesmo íntimos, que frequentavam nossa casa, só foram descobrir que eu era Isaura muito tempo depois. Então, é um período que eu chamo de semi-clandestinidade, né? Mas fiz faculdade com meu nome. Você gostava de morar no Rio? Sempre gostei, sempre gostei. Você morava onde lá? Eu morei em Botafogo, Jacarepaguá, quando a gente comprou uma casa, depois fomos para o Flamengo e depois Laranjeiras. Foi em Laranjeiras que eu me separei do pai da Janaína. Ficamos 7 anos, qualquer coisa assim, juntos. E depois eu tenho uma amiga que diz que eu não gosto de namorar, que eu só gosto de casar. Foi quando eu me caso com o Ismael. Nós vamos fazer 40 anos quase de vida em comum. Aí morava em Santa Teresa. Eu tenho uma amiga que fala que a gente só acerta no terceiro. No meu terceiro caso, é o certeiro. isso. É. Tem o- Eu acho que no caso do Gusto também, porque ele se casou com Eu conheço várias uma pessoas que pessoa com acertaram quem no ele terceiro. está hoje, Brincadeira, tem vários até acertos hoje no também. primeiro. Tô no segundo, então. Tente acertar, porque sempre cada separação Não, o é caso muito é sempre dolorosa. acertar, é que eu falo assim, o terceiro parece A que é aquele que você separação fica. não é fácil, mesmo quando você quer. Então, é uma coisa traumática, né? Mas eu diria que casamento muito jovem, né? Muito jovem. Aí você Quando estava a com gente quantos olha anos? hoje, Você estava a com as gente duas vê. meninas. Ah, Você Com- tinha quantos anos quando você se separou a segunda vez? eu estava com 28. 28 com duas meninas. E você sentiu, porque eu fico pensando assim, minha mãe, sou da década de 80, ela já é bem pra frente, mas sempre teve o estigma da mulher separada. E aí, como que era pra você nesse... Não, você isso sentia já não essas tinha coisas? nada, Carol. Primeiro, eu já sou filha de uma mãe separada, numa família de mulheres, onde separação, segundo casamento, nunca foi problema. Eu digo sempre que eu sou filha de pais da minha geração. Ah, que ótimo. Pais da liberdade sexual, não que eles Teus pais já apregoassem- estavam. Eles já entendiam eram. o contexto. Não, eles já eram dessa estavam forma. naquela- Meus pais Já eram teve essa régua e boêmios. compasso. A vida, minha vida foi o grupo de amigos e tudo mais. Era gente de teatro, de cinema, de música, um número grande de homossexuais. Pessoal da Eu cultura. cresci nesse meio. Por isso que eu reagi quando Luane perguntou, né? Quando a cultura entrou na sua vida. Né? Ela nunca Sempre, entrou. né? Eu fui formada nela. Tá. De repente, por circunstâncias, me aparece a oportunidade de trabalhar numa instituição de cultura, que é a Funarte, em 78. Tá, isso é assim, peraí, só pra não perder. Você saiu da faculdade, Rio de Janeiro. Aí eu dei FRJ. aula no Souza Leão, fui seguindo a carreira ali de quem se forma em letras, mas em escola privada, e fui professora particular, né? Tive alguns alunos que hoje são muito famosos, porque também era um colégio de filhos de cineasta, de teatro, etc. Então os filhos seguiram as carreiras, né? E aí a Funarte tinha 2 anos, na época. Eu fui levada por uma amiga que tinha sido casada com o meu então marido. A Lucila, que estava lá na Funarte. E lá eu me encontrei de uma forma muito... É assim, o meu oásis profissional são os 10 anos de Funarte. Porque é quando eu me formo profissionalmente e é uma instituição jovem, com um quadro profissional super jovem, dirigido por um jovem que na época tinha 32 anos, mas que era um cara ligado ao PFL, ligado ao gás, daí até essa configuração
Ney Braga era o ministro, né? Começa o período da abertura. E Roberto, acho que tinha, tem, há muito tempo não vejo, mas um feeling, uma percepção incrível. Ele foi abrigando todo o pessoal de esquerda, ele brincava com a gente, assim, de quando em quando alguém criava algum tipo de conteúdo, ele falava, tem o seu currículo na gaveta. Né? Mas ele constituiu uma instituição que permitiu que um determinado segmento de gente que tinha ficado aqui, de gente que tinha se exilado, veja, o pessoal começa a voltar em 78, além de anistia 79, então quem não tinha problema direto já estava voltando antes e foi sendo abrigado na FUNARTE. Então é o que eu digo, inclusive, no meu livro, que a FUNARTE, a política cultural virou a solução para a nossa falta de possibilidade de militância na esquerda. Interessante isso, não? Então, isso é um dado importante, porque a nossa seriedade, isso não quer dizer que não tenha tido arrogâncias e erros, nada a ver. Mas a nossa dedicação e a nossa entrega, que eu mantenho até hoje, ela vem dessa substituição. Então, o universo da política de arte cultural se torna uma forma de você trabalhar os seus sonhos, de construção de um país melhor, de outra forma. E você tinha naquele momento a noção disso? Porque às vezes Não. a gente vive coisas... Não tinha. Às vezes a gente vive coisas Não que no tinha, presente a gente só tem noção depois, Mas né? ali começa o período das eleições diretas para governador, depois a criação do fórum de secretário. Né? Uma coisa que se dizia, por exemplo, é que você podia contar nos dedos de uma mão quem votava à direita, dentro da instituição como um todo. E a FUNARTE naquela época já era ligada a uma secretaria de... Não tinha Ministério da Cultura naquela época Não, ainda. tinha o Ministério da Educação e Cultura, um departamento de assuntos culturais. Se você for explorar isso aí, já é outra conversa muito longa, porque aí é explicar todos os redesenhos que foram acontecendo para redundar no Ministério. Mas um aspecto importante aí é que com a eleição, isso eu também relato no meu livro, eleição dos governadores, a primeira eleição direta, houve a criação do Fórum de Secretários de Cultura. Tancredo Neves, governador de Minas, José Aparecido de Oliveira propõe a criação da Secretaria de Cultura e ele cria a Secretaria de Cultura em Minas. Zé Aparecido, um político muito experiente, vindo da UDN, mas um homem progressista, eu diria, vê na criação do fórum... eu acho que na política, de maneira geral, eu acho que não seria só da política brasileira. Você ter as pessoas que têm a sacada certa na hora certa. A sacada certa, e foi. E aí começou a agregar secretários de governos, não só do PMDB, etc. E o Fórum trouxe como reivindicação muito forte a criação do Ministério da Cultura. Então, quando Tancredo é eleito, ele já tem previsto lá, claro que ele já tinha os convidados, Sarney conta isso, né? Como foi difícil para ele essa herança, já ele não tendo sido eleito, mas já tinha a caixinha do Ministério da Cultura. E você nessa época estava ali no olho do furacão da FUNARTE. Na verdade, o que é que era muito claro? Esses secretários, principalmente esses mais aliados ao centro-esquerda, viam todo o aparato federal como um entulho autoritário. Então, eles tinham uma rejeição
enorme, não nos ouviram, nunca procuraram conhecer de fato as instituições. Então, naquele momento, nos pareceu estratégico ir para Brasília participar da criação do Ministério para impedir que as instituições fossem relegadas a um segundo plano, né? Eu fui uma das pessoas, eu participei da criação do Ministério da Cultura. Fui secretária de apoio à produção cultural na época do Celso Furtado. Mas, na verdade, as coisas estavam tão... né, são tensões políticas, né? Que quem lá estava rejeitava o Ministério e rejeitava quem tinha ido para ele também, né? E me diz só uma curiosidade, assim, sempre que a gente, né, a Bendita Rádio é uma rádio de mulheres, feita para todos, mas, né, nessa época, você trabalhava com muitas mulheres? Como é que era? Assim? Sim, éramos muitas mulheres, mas, inclusive, a penúltima diretora executiva da Funarte tinha sido uma técnica mulher, mas os cargos de direção geralmente masculinos. Tivemos secretárias, mas coisa que você, dentro da sua preocupação, eu te diria que faz sentido. Mas nós, no Ministério da Cultura, tínhamos Maria Bonumar, que era secretária, eu era secretária, Lulu Librandi era secretária e Vera Pedrosa. Secretária Lulu Librandi, sabe que eu trabalhei com ela? Mas Sou esse foi um momento que, na verdade, a maioria das secretarias era coberta por mulheres. E eram mas postos que eram de decisão. técnicas que tinham muito conhecimento de causa. Mas vocês tomavam decisões. Claro, De orçamento, tudo. Claro. Eram postos decisórios. Inclusive a pessoa, secretária de orçamento, era uma mulher. E nessa época suas filhas já estavam com que idade? Elas estavam lá com você, não? Não, ficaram no Rio, mas eu vinha todo fim de semana. O Ministério da Cultura, a partir do momento que ele deixa de ter ministros que têm uma preocupação, não estou querendo dizer que tenham sido excelentes ministros, não é isso. Mas, por exemplo, é na gestão de Celso Furtado que você tem esse elenco. Eu substituí Fábio Magalhães, que era um homem, Lulu substituiu alguém também. Lulu foi já algum outro embate, foi para livrar a história da briga dela com o Ziraldo no Funarte, né? Maria foi para ocupar uma nova secretaria, que era o que hoje mais ou menos corresponde a uma diversidade. Como o desenho institucional era bonito, só que o ministro tinha, depois de tantos anos fora, no exílio, ele tinha esse olhar arrevezado em relação às instituições, né? Ele colocou um grande amigo pessoal dele, uma pessoa de muito respeito, que era o Dr. Evaldo Correia Lima, que é o pai da Marina e do Antônio Cícero, como presidente da Funarte, mas ele não era uma pessoa do ramo, embora tendo os filhos que tem. Veja só, do ponto de vista institucional, a área cultural é muito complicada, porque ela é totalmente secundária, e os últimos fatos só nos mostram isso. Ela, tanto nos níveis municipais, estaduais, como no federal, é um prêmio de consolação a quem não foi eleito, com posições políticas não necessariamente as mais interessantes. Então, obviamente, naquele momento, trazer Celso Furtado de volta para o Brasil, simbolicamente, era um negócio fortíssimo. Só que, eu sou testemunha de como ele exerceu o seu papel de ministro da Cultura de forma empenhada. Mas tinha todos esses preconceitos, né, em relação às instituições. Então, quando você tem uma máquina,
a coisa é muito complicada. E eu continuei por muitos anos, até a gestão de Gil, e vou explicar por quê, tendo como pressuposto mais correto o que a Luiz Magalhães, que foi secretária da Cultura, na verdade, um verdadeiro ministro da Cultura antes do Ministério, dizia que era melhor uma secretaria forte do que um ministério fraco. E nós vimos que, desde então, eu acho que é uma grande sucessão de exemplos de que a área cultural ela sofre a macropolítica, ela não participa, ela é vítima ou é beneficiada de momentos excepcionais. Não é transversal, né? Nunca é transversal. Nunca, né? Então, na verdade, eu acho que Gil trouxe... Eu tive muito medo quando eu vi a indicação de Gil, porque artista não dá bom ministro, né? Só que Gil é um intelectual, não é apenas isso. Então, mas ele não deu o sangue do Celso Furtado, num certo sentido. Mas o capital simbólico de Gil é brutal. Então, isso aí reverberou, até hoje reverbera. E morreu em Gil. É esse momento onde você tem a junção de uma figura, não só ele, mas ele teve pessoas importantes do ponto de vista conceitual, como Antônio Risério, que foi para lá, teve Vali Salomão, que morreu logo, né? A gente não sabe o que é que daria, mas Gil traz uma efervescência de debate que, com a saída dele, a coisa toda se esvai. E você vê que aquilo que estava começando a ser construído naquele momento era muito pouco, estava começando. Ele sai, a coisa desmorona. Eu computo, de fato, a essa associação de um capital simbólico fortíssimo com um intelectual da cultura brasileira, que é Gilberto Gil. Não só porque não é só ideias formuladas por ele, mas ideias que ele abrigou. Então ele sabe fazer a junção disso de forma a reverberar numa secretaria ou num departamentozinho de cultura do interior do Nordeste ou do interior de Minas Gerais. Até hoje, de repente, sim, né? É isso que eu quero dizer. É uma área de uma fragilidade extrema. Então, quando as coisas, né, o horizonte vai se mostrando cada vez mais complicado, eu passo a focar a minha atenção na qualificação de multiplicadores, que são vocês. Isaura, até para não perder o fio aí da meada, a gente, né, porque fiquei pensando no que você falou da coisa, né, do seu pai ser uma pessoa internacional, queria que você falasse um pouco ao longo, né, a gente está falando muito de Ministério da Cultura, do seu trabalho aqui no Brasil, mas eu queria saber como é que foi a sua experiência fora, que você foi estudar nos Estados Unidos. Não. Eu fui fazer no período Collor. Aí são aquelas coisas trágicas, né, que nós passamos. Eu tive a oportunidade, que me foi inclusive acenada pelo meu então orientador de doutorado, Teixeira Coelho, me fala da oportunidade de ir fazer essa formação que era oferecida pelo Ministério da Cultura francesa. Tá. Te digo que foi um negócio absolutamente fantástico. Eu já tinha tido uma experiência, uma possibilidade de comparar coisas num período de um curso intensivo que eu fiz na Argentina, promovido pelo Fundo Nacional de las Artes. Tá. Era intensivo, um mês, e aí eu fiquei conhecendo muitas coisas de América Hispânica, né? Eu era a única de língua portuguesa.
curso, e éramos 8 países. Mas a experiência francesa foi de uma riqueza enorme, porque a França é um modelo para o mundo inteiro. Primeiro, o Ministério da Cultura, André Malraux, democratização da cultura, todas as coisas. Foi uma formação intensíssima de uma qualidade inacreditável, que não existe mais, porque ela era cara pra dedéu. E eu, na época, eu lembro que a coordenadora do curso, que hoje é uma grande amiga minha, ficou meio espantada quando eu fiz uma análise de por que o Ministério da Cultura investia naquele curso. Porque a nossa tendência na área cultural é que a gente só pensa nas belas coisas da vida. Eu falei, a França está perdendo espaço, está todo mundo falando inglês, o muro caiu, precisamos segurar a Europa do Leste. E aí, de quebra, pega lá os outros extremos. Mas era isso. E eu te digo que foram 10 meses de uma formação intensíssima, que não era uma formação, era... Na verdade, a informação, ela gera formação. Na medida, tanto nós éramos 11 privilegiados, te diria que tem pessoas que aquilo ali entrou por aqui e saiu por ali. Para mim foi decisiva, eu digo até hoje para ela, você fez essa formação para mim. Porque eu, como... Aí faz uma ponte, Luane, com o que você perguntou da história, quando é que a cultura entrou na sua vida, que eu digo a vida toda, é que eu fui formada para amar todas as expressões. Então, o fato de ser um cara do Instituto do Livro, ou cara do teatro, me interessavam igualmente. E lá eu tinha pessoas setorizadas, só se interessavam, eu sou de patrimônio, só me interessa. Foi uma formação decisiva para mim, nesse sentido, de conhecer. Eu acho que naquele período eu conheci de dentro. E isso deu para, por exemplo, ver como eu podia ser uma figura que... Isso aí sem nenhum tipo de pretensão, né? Como resultado mesmo do que acontecia, uma pessoa que se sobressaía diante de todos porque eu sabia fazer as perguntas. Por isso que no curso do SESC a gente quer gente profissional, porque não adianta chegar desinformado para aprender. Não, é para trazer sua experiência e debater. Né? Então foi fundamental, nesse sentido, me abriu uma perspectiva de algum tipo de texto, etc., que eu fiz de política comparada. Né? E me trouxe uma experiência muito rica, né? Que me fez, eu voltei da França absolutamente orgulhosa do meu país. Olha que legal, né, você falar isso, porque... Absolutamente orgulhosa. Porque é isso, você sendo uma mulher do mundo, que já viajou milhares de lugares do mundo, né? Com esse tipo de formação, Carol, foi essa experiência. O que foi interessante? Descobri que orçamento, que poder de orçamento não é o fundamental. Que quando você tem muito dinheiro, você gaspia. Você desperdiça, você esbanja. E mesmo quando não tem, se você não tem uma política, você esbanja, que é o que a gente vem assistindo. Né? Então, eu diria que talvez, Luane, eu tivesse uma preparação de casa para que essa vida profissional se encaixasse de uma forma para que você aproveitasse, né? Muito adequada. Eu me vejo como uma servidora pública, até hoje, mesmo aposentada. Eu fui uma servidora pública jovem na minha militância. Então, eu acho que a grande coerência
da minha vida é de ser uma servidora do mais amplo que eu possa, né? E eu acredito que hoje os cursos, por exemplo, de qualificação no Nordeste foram experiências absolutamente maravilhosas. Eu já teve conselheiro de cultura do interior, diretor de cultura de cidadezinha desse tamanho, entendeu? Que são pessoas que na politicagem vão perder seus cargos, como perderam no caso do último curso, Recife, porque foi um ano de eleição para as prefeituras, mas são formadores de opinião nos seus municípios, né? É uma coisa da micropolítica, né? Essa multiplicação, né? E aí, Isaura, falando um pouco assim da perspectiva tanto de uma coisa meio presente e futuro, assim, quero saber o que você quer fazer da sua vida. Peço ajuda. Você Eu mulher sei, vou retomar mulher uma da ideia. cultura. Qual? Eu acho que a gente devia voltar com a nossa ideia da igreja. A Você é a nossa deusa, igreja. você lembra? Só a cultura salva. Só a cultura salva. Você sabe que você é a nossa deusa. Eu acho que a ideia da igreja de agora, Talvez. eu acho que agora é o Mas momento. será que a gente vai conseguir muitos Claro que adeptos? vai. Eu como gente bispa é uma levanto opinião. dinheiro. Eu tô boa para levantar dinheiro. Eu estou absolutamente convencida, Carol, de que eu tive uma questão que significa num plano político mais geral, que é aonde eu vou atuar, né? Mas teve também casado a isso uma opção individual. Eu estou infeliz vendo que, né, a minha vida como servidora pública federal, né, sai ministra, essa coisa horrorosa, você constrói coisas que se destroem. Eu tive nessa da gestão Gil, que Rosana aí mencionou quando falou da minha trajetória, aquele setor de pesquisa na Secretaria de Políticas Culturais, que fui levada por Paulo Miguez, meu amigo queridíssimo até hoje, meu irmão. A gente conheceu no curso, né? Uma coisa que construímos juntos foi o convênio do Ministério da Cultura com o IBGE. Qual era a questão? Não importa o que acontecer, mas vamos cooptar o órgão de informação para começar a produzir dados de cultura. Foi um trabalho muito bem pensado e naquele momento acho que o fato de ser Gil também pesou como capital simbólico, não que ele tenha participado, ele deu força e tudo, é que de alguma forma uma semente foi lançada. Então a gente conseguiu ter Muniques da Cultura, mesmo com o Ministério da Cultura não colocando dinheiro. Então, qual era, na época, isso me veio muito até de observar a situação francesa, que tem o seu departamento, o Ministério da Cultura tem o seu departamento de pesquisa, que está completamente destruído, mas, e produzindo à custa de muito esforço, o trabalho que fazia vai morrer, porque as pessoas vão se aposentar, o Olivier Donat se aposenta no final do ano, enfim, né, são as formas do neoliberalismo acabar, né, com as coisas. E a França continua sendo um modelo interessante, porque como tudo é muito centralizado, né, você pode de longe ir observando como é que a destruição é feita. Nós vivemos na carnificina, digamos assim, e com eles você vê como é que as estruturas vão sendo destruídas pensadamente, né? Então, o que é que eu vi? Eu tenho em mim essa
sensação de uma missão, de repassar conhecimento, de ajudar. E, na verdade, eu sei que eu não tenho eu não quero que você faça o que eu quero que você faça. Eu quero fazer com que você deixe aflorar aquilo que você quer fazer. Depois a gente conversa se foi bom ou não, né? Isso. Mas isso eu acho que é uma postura muito de repasse, né? Não diria uma coisa pedagógica, não. É uma Você coisa é uma pessoa muito generosa nesse sentido, né, Isara? Eu que tenho uma quem coisa- já foi seu aluno, eu acho que isso é uma... Ao mesmo tempo eu posso ser muito dura também, Mas né, eu acho que a Carol? sua... Não, mas eu acho que a sua generosidade também está nisso. Aham. Porque eu acho que você se mostra tão... você acha que você deixa sempre todo mundo tão à vontade que até quando você dá bronca, a gente sabe Dá aquela pra- coisa da pra- bronca que você fala, ela tá certa. Então eu acho que é essa coisa Aí eu queria multiplicadora que você recuperar tem. uma coisa legal. Minha mãe foi uma grande mestra, uma grande mestra. Mamãe foi aluna do Mário de Andrade e fez parte daquele grupo aquele pequeno grupo que frequentava a casa dele, Oneida Alvarenga, mamãe e outros. É um grupo de 6 ou 7 pessoas. Quando você entra na casa do Mário, lá a mamãe está nas 2 grandes fotografias do Mário, no jardim da casa. Mamãe era uma dessas pessoas e tinha 16 anos na época, quando ela começa a participar desse grupo. E acho que ela carregou algo fortíssimo dele, que eu me lembro dela num período na UNB que ela reformulou toda uma programação de semestre porque o nível dos alunos não era adequado para o que ela tinha programado. Nunca me esqueço, eu tinha, sei lá, 15 anos, mas eu me lembro dela, né, debruçada sobre isso e aprender a que o que você faz tem que ser a partir daquele universo que você tem, né, e não o que está na sua cabeça. E eu acho que ela, de alguma forma, ela impregnou a minha formação. Eu só fui perceber isso mais tarde, né? Mais tarde, É incrível com isso o que tá falando. contato com os alunos e que voltam. Olha, recebo WhatsApp Você o tempo impregnada inteiro. disso. Outro dia, que é um excelente músico, querendo que eu faça um texto para um CD. Falei, Cacau, querido, por mais que você goste de mim, eu não sou a pessoa mais adequada. A gente quer que você faça Você tem tudo que pra gente, buscar com a alguém gente. que conheça a sua música, que seja um interlocutor, né? Dou a maior força. Mas eu tenho absoluta consciência das limitações. O que eu acho é que eu procuro fazer o repasse. Você está querendo lidar com isso, então talvez seja bom você conversar com fulano. Nem precisa me indicar como a pessoa que passou. Isso eu acho que vem muito dela, Eu sabe? vejo você muito como ponte e como alguém É, também é a muito ponte. receptivo, no sentido você tem a sua bagagem, você tem o que você pensa, mas você é receptiva ao que está acontecendo e você uma espécie de uma empatia Eu mesmo. procuro entrar na sua É, cabeça. é uma Por empatia. exemplo, você é um exemplo. Quando você chegou com o projeto TCC, a minha questão era de tentar sacar se aquilo ia dar pizza, né? Então, fomos conversando, etc. E no final, fiquei encantada com o trabalho da Luane. Mas acho que ele só é possível por aí. Você dando força. E essa é a ideia. E eu acho que é uma ideia que vale até para o meu neto, que só fica olhando o iPad, etc. Mas eu, né, fico... eu acho que aí tem uma postura não sei, ética, talvez, né? Eu acho que para eu dizer que você está falando uma grande bobagem, você tem que estar falando uma muito grande.
Se for algo que eu não conheço, eu quero que primeiro você desenvolva isso para eu te ajudar a enriquecer o seu trabalho, não o meu. Não tem nada. Claro que enriquece. O convívio com vocês é extremamente enriquecedor, né? Para quem quer. Tem uma coisinha que Carol tem a preocupação, essa coisa do papel da mulher, que eu retorno então à minha formação. Eu sou filha de um pai absolutamente não machista. Ai, que maravilha. Que maravilha. Então, Que maravilha. Isso Que inveja. Isso aí Que inveja. rebate. Eu fui, inclusive, muito cega às demandas feministas por causa disso. Porque a sua experiência foi completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então, daí que eu digo, eu tenho o privilégio de ser filha daquele casal ali que foi absolutamente fantástico. Tive essa, eu diria, pouca sensibilidade hoje, não, né? Embora eu não me reconheça nesse, porque aí eu também caso com alguém absolutamente não machista. Que é Ô, o meu beleza, marido. hein? Diz que a gente colhe o que dá. Eu acho que eu sou machista. Mas aí, não, mas você sabe, a mulher é o maior veículo de transmissão do machismo, é a mulher. Mas, retomando isso, é só para dizer, se tem uma coisa que me tira do sério, é o machismo. A nós Porque também. eu não vivi isso. Então, quando eu sou muito sensível a isso, antes me pegava desprevenida. Hoje eu percebo a Até misoginia convivendo com com outras muito pessoas. maior clareza, mas eu não percebia, Carol. Olha que interessante. Por ter uma formação absolutamente isenta disso. Absolutamente. Não dá assim para você pensar. Minha mãe era uma intelectual também, uma pessoa que tinha sua vida profissional, e em vários momentos ela foi a protagonista da casa, e não, embora ela tivesse uma postura que eu hoje vejo como jamais submissa, jamais, mas ela achava que meu pai era o grande intelectual da casa. Sei, deixa a sua recomendação de leitura. A gente vai deixar o seu livro como recomendação de leitura, a gente vai deixar lá no site. Mas queria saber o que você. A última coisa que você leu que você gostou, que você recomenda. Pode ser qualquer tipo de livro. Pode Já ser que estamos de falando de uma literatura. pessoa, claro, já que estamos falando de uma pessoa Já formada em que nós estamos literatura. falando, de Letras literatura vernáculas. recente. Letras vernáculas. Eu tô perfeitamente assim, embevecida com isso de escutar alguém que é formado em letras vernáculas. Não, por isso que eu Assim, fiquei o pensando, máximo. como assim a cultura, de repente? Mas a gente costuma fazer um exercício de quando a gente vai trazer alguma indicação, alguma coisa, de tentar trazer sempre de uma mulher. Uhum. Que às vezes não é o primeiro nome que vem. Mas seria o primeiro, por uma, e até relato. É uma autora que eu, por uma avó preocupada, né, em criar um repertório para os netos, etc., saiu essa coleção da Folha em edição Das bilíngue. clássicos. E eu, já pensando no Lucas, que está com 11 anos, comecei comprei a coleção, e o primeiro livro é o da Virginia Woolf, Virginia Woolf. que eu sempre achei uma autora chata pra dedéu. E você leu? Que livro que foi? Li romances dela, achava pesado o negócio. Aí falando com uma sobrinha que estava aqui a semana passada, ela falou, ai, Dindinha, que alívio você falar, eu estou tentando acabar o Mrs. Dalloway, não consigo. Dalloway é foda. Eu nunca acabei, Miss Eu falei, Dalloway. Eu Nina, acabei. você ainda está muito Esfueda. nova. Esfueda. Espera. E aí, o primeiro volume é exatamente a Virginia Woolf.
E o livro tem 3 contos. E o primeiro é Mrs. Dalloway vai fazer compras, não me lembro exatamente o título. E que, segundo o Manuel Costa Pinto, que faz a apresentação, eu acho, diz que aquilo foi um prelúdio do Mrs. Dalloway. Eu li o conto, fiquei absolutamente fascinada, porque é o meu processo de desvario de pensamentos. Bem, hoje eu brinco que eu tenho o meu momento Mrs. Dalloway. Eu falo, não fala comigo, eu estou no meu momento Mrs. Dalloway. A gente vai tentar achar esse Aí texto. não, é fácil, está nas bancas agora. Tá nas Não, a bancas. gente Coleção deixa da em Folha. PDF, a gente deixa tá, em PDF tá. no site e no Mas Facebook. eu acho que tem leituras que dependem muito do seu amadurecimento, e aí, no caso, né, custou, mas encantei-me com Virginia Woolf agora. Aí eu falei, talvez esteja no meu momento de ler Proust, que também é sempre uma coisa básica, Eu tenho perdido. né, ler Proust. E aí eu me perdia naquelas coisas todas. Falei, não, tá na hora, vou agora reler o que eu li mal e, né, um projeto de vida, vou aprender, né, a amar isso. Mas, do ponto de vista daquilo que as move, né, a vocês, né, em primeiro lugar, eu acho que literatura é vida. Você ganha experiência que você não tem lendo os grandes clássicos e alguns contemporâneos que não têm me entusiasmado, né? Agora, do nosso ponto de vista, voltado para a questão da política cultural, eu acho que se precisa cada vez mais conhecer quais são os mecanismos de transmissão de gosto, conhecer os públicos, não inventar na nossa cabeça. É aquilo que eu martelei vocês, espero que suficientemente. Não se fala em cultura, se fala em culturas, né? Nós temos diversos registros culturais. O hip hop tem sua complexidade, a arte popular tem sua complexidade. O que você tem é graus de complexidade que são aqueles que te provocam. Aquilo que você ouve digestivamente, que outros preferem não chamar de cultura, eu chamo sim. É uma cultura digestiva de entretenimento que não te deixa nada, né? O que eu acho é que a gente deve se preparar para sempre buscar coisas que nos desafiam. Então, nesse sentido, autores na área de sociologia da cultura, às vezes muito chatos, que se precisa, né, ter um envolvimento muito grande na área para se mobilizar a ler, né? Você tem grandes coisas que podem ser lidas e trabalhadas. Como diz Luane, eu estou olhando Cultura dos Indivíduos, do Bernard Lahire, lá na estante, ainda não tive coragem de ler. Mas, se você tiver alguma provocação no plano profissional, que essas coisas, o que nos leva a vencer a barreira de algumas chatices é o fato de alguém estar falando algo que faz sentido para você, né? Infelizmente, eu só poderia falar dessas coisas das leituras gloriosas da literatura, né? Pegando a coleção da Folha, que você perguntou os últimos, o volume do Scott Fitzgerald. Nossa. O conto, que também é um prelúdio do Grande Gatsby, é absolutamente fascinante. Maravilhoso. Né? O Grande Gatsby, então. Pois é, esse é o pré. Vai chegar, O pré vale. Pré vale.
É isso, queria agradecer imensamente. Eu que agradeço. Queremos a voltar vocês. várias vezes para conhecer essa Carinho, casa vocês maravilhosa. enormes. A casa dela é maravilhosa, é rádio, então olha, a gente pode fazer uma narrativa. Na próxima pode ter um programa só narrando a casa de Isaura. Para os ouvintes e as ouvintes imaginarem, né? Isso que é legal. Vocês me deixaram um pouco tímida com essa quantidade aí de elogios. Tá bom. Isso me deixa. Imagina. Me deixa. Obrigada. Beijo, Agora Isaura. vamos fazer um último brinde, brinde aqui pra das Isaura. Bendito brinde. Obrigada. O último do programa, né? Aê, Eba! bendita semana. Dessa semana. Obrigada, queridas. Benditas vocês. Não saber o quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma. Você acabou de escutar o podcast Bendita Rádio, que você encontra em www.benditaradio.com.br.